Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. No meu último vídeo, eu atualizei a situação sobre a Advocacia Geral da União e falei sobre 5 procuradorias, pelo menos aquelas mais importantes sobre o meu ponto de vista, importância no sentido de despertar o interesse do maior número de pessoas que você deve ficar ligado se você estuda para os concursos da advocacia pública. 2019 tem sido um ano muito difícil em relação a bons concursos da advocacia pública. Isso tem feito com que muita gente migre para estudar para Ministério Público, para estudar para magistratura, para estudar para servidor, para parar de estudar, o que é absolutamente normal. Bota uma coisa na cabeça, concurso público, vida de concurseiro, ela é feita de decisões diárias, mensais, semestrais, anuais. Isso é muito importante. Obrigatoriamente quem estuda para concurso depende de edital, depende de prova, depende de cargo vago. E é absolutamente natural que as pessoas acompanhem as notícias sobre os cargos mais interessantes, os concursos mais interessantes e a partir daí pautem a sua estratégia a seguir aquilo que efetivamente elas entendem ser o melhor para o seu projeto de vida e para a sua preparação. Isso é absolutamente normal. Eu já vi gente estudar para a advocacia pública, depois migrar para a magistratura, depois migrar para o Ministério Público, voltar para a advocacia pública. Conheço pessoas que passaram para concursos de juiz e hoje estudam para a Advocacia Geral da União. Enfim, isso é absolutamente normal e as variáveis são muitas. Depende de cada história, de cada pessoa. Mas, desde o meu último vídeo, na última sexta-feira, as pessoas vieram me perguntar no privado, nas redes sociais, aqui no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, professor, explica melhor a situação da AGU. A gente não vai ter mesmo concurso nem tão cedo, e aí eu preparei um vídeo para te deixar atualizadíssimo em relação ao momento em que vive a Advocacia Geral da União e os seus prováveis ou não concursos nos próximos anos. Então o vídeo é esse, ó, o que está acontecendo na AGU e o que isso impacta nos futuros concursos. Bom, o que está acontecendo na Advocacia Geral da União, com a assunção do novo governo e com a nomeação de um novo advogado-geral da União, é uma completa mudança de estrutura mental do que nós tínhamos anteriormente em termos de organização administrativa funcional da Advocacia Geral da União e o que nós temos agora. A minha função como professor não é dizer se isso é bom ou ruim. A minha função não é demonstrar aqui a minha opinião como advogado da União. E aqui eu preciso te fazer um alerta. Se eu acho bom ou ruim, não nos interessa. E eu não falo aqui em nome da Advocacia Geral da União porque não tenho procuração para isso. Nas minhas atribuições como advogado da União, não está lá falar em nome da Advocacia Geral da União na matéria concurso. Não. Eu vou te dar apenas informações sobre como a Advocacia Geral da União se estrutura hoje, qual a sua mentalidade e quais são, portanto, os próximos passos da administração do que nós temos até agora, no sentido da sua intenção de realizar ou não concursos públicos. Portanto, a minha opinião pouco importa e não falo em nome da Advocacia Geral da União, apenas vou te dar as informações sobre como vive a Advocacia Geral da União hoje e o que isso impacta e como isso impacta nos futuros concursos. A última notícia que nós tivemos sobre o advogado-geral da União falando sobre a reestruturação de pessoal na Advocacia Geral da União foi na audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal no dia 24 de setembro. Muita gente acha que a notícia é nova, mas ela já tem mais de um mês. Nessa ocasião, nessa audiência pública, o advogado-geral da União estava praticamente pedindo a ajuda dos senadores para que, no momento adequado, aprovem a reestruturação da Advocacia Geral da União e lá ele disse o seguinte, ó, primeiro, na fala do advogado-geral da União, que foi curta, ele tratou da AGU considerando todas as suas carreiras. Nós não tivemos uma individualização das necessidades. A necessidade para o cargo de advogado da União, a necessidade para o cargo de procurador da Fazenda, a necessidade para o cargo de procurador federal, a necessidade para o cargo de procurador do Banco Central. Ele falou da AGU como um todo, considerando todas as suas carreiras. E ele disse o seguinte, hoje a AGU tem 8.000 membros e 4.000 servidores. 8.000 advogados públicos e 4.000 servidores. E quando ele fala servidores de forma ampla,
desde efetivamente aquele que faz o cálculo para a manifestação processual do advogado público, a aquele que recebe, por exemplo, um protocolo na Advocacia Geral da União, nas suas unidades, por assim dizer. Mas ele diz que em 10 anos ele quer mudar essa realidade. Ele quer transformar a Advocacia Geral da União no inverso. Ele quer 4.000 membros para 8.000 servidores. Essa é, em linhas gerais e de forma bastante simples, coisa que não é simples no papel, mas a ideia é simples, a reestruturação de pessoal na Advocacia Geral da União. O foco para a organização da carreira e estruturação dos servidores e não ter foco em concurso para membros. Esse é o momento que vive a Advocacia Geral da União, dito em audiência pública pelo seu comandante-maior, que é o Advogado-Geral da União, o Dr. André Mendonça. A verdade é a seguinte: hoje o cargo na Advocacia Geral da União, o cargo de membro, ele tem uma valorização muito grande. Me lembro que quando entrei na Advocacia Geral da União as coisas não eram assim. Os advogados públicos recebiam naquela época muito menos do que recebia magistratura e Ministério Público, e obrigatoriamente eu não estou fazendo uma análise entre carreiras, eu estou dizendo o momento que a Advocacia Geral da União vivenciava na época em que ingressei nos seus quadros. Hoje a coisa muda de conversa. O membro da Advocacia Geral da União tem uma remuneração muito superior à que acontecia há 13 anos atrás. Hoje existem os honorários advocatícios cuja constitucionalidade será decidida em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Então todos os atrativos da carreira de membro da Advocacia Geral da União faz com que essa carreira seja efetivamente hoje uma carreira muito cobiçada. E isso tem um efeito muito grande nos últimos 13 anos do que eu vivenciei há 13 anos atrás quando ingressei no cargo, do que nós vivenciamos hoje. A rotatividade na Advocacia Geral da União é muito menor do que há 5, 10 anos atrás. Então hoje as pessoas passam no concurso para a Advocacia Geral da União e muitas delas não querem mais sair. Ou seja, antigamente os concursos da Advocacia Geral da União funcionavam como concurso trampolim. Eu queria ser juiz federal, eu queria ser procurador da República, então eu passo aqui no concurso da AGU e continuo estudando até sair. Isso funcionava para muita gente antigamente. Hoje, não tanto. Existe ainda, mas não tanto. As pessoas que passam nos concursos da Advocacia Geral da União, normalmente, a grande maioria, não saem mais para outros concursos. Essa lógica era muito invertida há 5, 10 anos atrás. Então o primeiro ponto que eu preciso te dizer é que, com o aumento do prestígio, com a melhora das condições do cargo de advogado público, a primeira coisa que aconteceu nos últimos anos para cá é a baixa da rotatividade dos membros da Advocacia Geral da União. Isso retira a necessidade de concurso todo ano, como acontecia na Advocacia Geral da União até bem pouco tempo atrás. Mas vamos analisar o que disse o Advogado-Geral da União. Como disse, a AGU foi tratada de forma geral, sem analisar as peculiaridades de cada carreira. Eu coloco que existe um problema aqui, porque uma análise mais profunda do quadro da reestruturação pessoal da AGU passa pela análise de cada carreira. Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do Banco Central. Então a coisa não é tão simples assim, mas em linhas gerais é o que quer o Advogado-Geral da União. A reestruturação é de longo prazo. Veja que ele comparou o quadro de hoje com o quadro de 10 anos para frente e a mudança na inversão do foco. Se o foco até então era em concurso para atividade fim, ou seja, para membro, o foco agora deve ser em concurso para atividade meio, concurso para servidor. A reestruturação da carreira de servidor, ou melhor, a criação efetivamente de uma carreira de servidor da Advocacia Geral da União e o foco em concurso para essas atribuições. O que eu preciso, na verdade, te deixar a par é que a ideia não é nova. Desde que assumiu o cargo de advogado-geral da União, o André Mendonça fala a mesma coisa. Numa entrevista em 13 de janeiro de 2019, portanto há 10 meses atrás, entrevista essa ao Conjur, ele disse o seguinte: preciso redimensionar minha força de trabalho, não fazer mais concurso público para membro, mas equacionar a gestão interna e criar a carreira de servidores. Veja que de uma forma bem mais simples, é a mesma coisa que ele disse aqui na audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado. Então, a ideia é a mesma, não mudou de janeiro para cá. As coisas não mudaram em termos de concurso para membro. Não há, nesse momento, nada que indique
que nós teremos concurso para membro, nem quando. Então, qual é a minha opinião a partir dessa realidade? Ou seja, temos a realidade posta e qual é a minha opinião? Existe necessidade atual para membro, para a realização de concurso para membro? Sim, se você falar com a maioria dos procuradores federais, a resposta vai ser a mesma. Existem lugares onde material humano, ou seja, membro da Advocacia Geral da União, está em falta. Então existe hoje a necessidade de realização de concurso para membro, pelo menos para a reposição das perdas, aposentadorias, vacâncias, posse em cargo inacumulável, na minha visão sim e na visão de alguns membros também, porque nós vemos na prática que algumas unidades estão necessitando de material humano, portanto membro. Agora, a ideia do advogado-geral da União dá certo? Dá sim. Se cada procurador, eu coloco aqui, tiver à sua disposição um bom assessor, a necessidade por membro diminui consideravelmente e nós conseguimos realmente estruturar o pessoal da Advocacia Geral da União no sentido de que nós não teremos necessidade para concurso de membro se a ideia de criação e estruturação dos membros da Advocacia Geral da União realmente for para frente. A ideia do Advogado-Geral da União é pegar todos os cargos vagos de membro que existem hoje, que não estão ocupados, portanto vagos, e trocá-los por criação de cargos de servidor. Se nós tivermos uma boa reestruturação na parte de servidores, sim, a necessidade dos membros diminui. Por quê? Se você é bem assessorado enquanto membro da Advocacia Geral da União, você tem a possibilidade de focar naquilo que é importante e, nesse caso específico, a necessidade por membro diminui. A ideia do Advogado-Geral da União dá certo? Sim, dá certo, mas ela precisa acontecer. É preciso que ela aconteça. E veja, novamente, a reestruturação de pessoal, na visão do Advogado-Geral da União, é em 10 anos. Uma década para transformar 8.000 membros e 4.000 servidores em 4.000 membros e 8.000 servidores. Significa dizer que em 10 anos nós não teremos concurso? Não acho que seja assim, até porque, como disse, a AGU foi tratada de forma geral e não de acordo com as peculiaridades de cada carreira. Pode ser que, nesse período, exista concurso para uma ou outra carreira mais necessitada em termos de membro. Então, quando terá concurso para membro? Não há qualquer perspectiva sobre isso no momento na Advocacia Geral da União. O objetivo do vídeo é te atualizar sobre a realidade, não criar uma expectativa sobre o concurso que nós não temos no momento. Não há, repito, nem conversa de bar sobre concurso para membro da Advocacia Geral da União em nenhuma das suas carreiras. Aí depende muito do que você pensa em termos de estratégia. Se está estudando para esse concurso, se vai iniciar uma preparação, se está no meio da preparação, se já estudou tudo e está na manutenção do conhecimento, aí vai depender efetivamente da realidade de cada um. Mas nesse momento, a Advocacia Geral da União não pensa em concurso para seus membros. Essa é a realidade, isso é o que está acontecendo na AGU e esse é o impacto sobre os futuros concursos para membros da Advocacia Geral da União. E eu não tenho falado sobre a Advocacia Geral da União com maior recorrência nos vídeos, justamente para não criar o hype, para não criar a expectativa que pode, nesse caso específico, não se confirmar, uma vez que esse concurso pode demorar. Então o objetivo do canal é te dar as melhores informações possíveis para que você possa implementar uma preparação contando com aquilo que efetivamente importa, ou seja, pautado na realidade, sem sentimentalismo, sem falsas notícias e sem criar expectativas ilegítimas para aqueles que pretendem um dia ocupar o cargo de advogado da União, de procurador federal, de procurador da Fazenda Nacional ou de procurador do Banco Central. Essa é a atualidade da Advocacia Geral da União. Nesse vídeo fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.